Fala galera, beleza? Matheus aqui do Chora Banco novamente, tá? E no vídeo de hoje, vocês pediram lá no meu Instagram, nós vamos falar hoje sobre fundos imobiliários, tá? E vou falar tudo. Fundo imobiliário de tijolo, de papel, que são só os dois que existem basicamente, mas eu vou entrar em detalhes. Contratos atípicos, contratos típicos, gestão ativa, gestão passiva e alguns indicadores, tá? Que eu pessoalmente analiso. Vou só mostrar alguns, vou mostrar todos, tem diversos. E de quebra ainda vou mostrar para vocês onde vocês podem pesquisar sobre os fundos imobiliários de graça, ok? E antes de começar, vale lembrar, tá? Que esse vídeo aqui tem um trabalhinho, tá? E eu vou pedir para vocês se inscreverem e curtir, dar aquele joinha maroto. E então, vamos lá. Fundo imobiliário, na verdade, é comumente chamado de FII, Fundo de Investimento Imobiliário. No que ele consiste? De várias pessoas, né, ou instituições, não interessa, que tem por objetivo investir em prédios, galpões, hospitais ou instrumentos de renda fixa como CRI, CRA, LCI, LCA, não importa, com o único objetivo de gerar renda mensal, nada mais. E como é que se dá essa distribuição? Tá? Que é o que a gente quer, todo mundo que investe em fundo imobiliário quer uma renda mensal por mês. E o que acontece? Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus rendimentos, ok? Então, se o fundo imobiliário de rendimento ele tem após pagar as despesas que ele tem, né? Que ele também tem despesas com gestor, às vezes com obra, com os inquilinos, etc. Pagou os gestores, pagou a porra toda. Ele vai pegar, vamos supor que sobrou R$1 milhão, 950 mil vai para os cotistas. Se você tiver, sei lá, 10%, você ganha R$95 mil no mês, ok? Então, tá explicado o que é. Antes de falar sobre o fundos de papel, de tijolo, hospital e etc., vamos falar sobre gestão. Não é uma gestora XP, BTG e tudo mais. Nós não vamos entrar nesse mérito. Vamos falar somente sobre tipos de gestão. E nós temos dois, tá? Ativo e passivo. Não tem outro. Gestão passiva, como o próprio nome diz, é o quê? É o gestor compra o ativo e administra ele. Acabou, só isso. E qual o benchmark que ele usa, né? E para quem não sabe, benchmark é como se fosse uma referência. De vez em quando você deve ver nos investimentos por aí, nosso benchmarking é 100% do CDI, é aquilo, entendeu? Todo fundo tem o seu benchmark. No caso do passivo, ou normalmente eles tem fundo que não coloca, não tem benchmark, tá? Porque a administração passiva é aquilo ali, pronto. E tem uns que colocam como índice. O mais famoso deles, IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários na bolsa. Similar ao Bovespa, só que somente para fundos imobiliários, tá bom? Esse normalmente é o benchmark dos fundos imobiliários. Já na gestão ativa, é o contrário da gestão passiva. É mesmo? Mas o que acontece? A gestão passiva, você tem o gestor um pouco mais livre para fazer suas escolhas. Ele pode comprar e vender ativos e a fim de bater um benchmark estabelecido. Dessa vez tem estabelecido. Por exemplo, existem fundos que o benchmark é IPCA mais 3%, por exemplo, e tem uma taxa de performance. Por exemplo, o que é essa taxa de performance? Aquilo que exceder o benchmark, por exemplo, vamos supor que o benchmark no total seja 5%. Aquilo que exceder 5% e a taxa de performance for 20%, você vai ganhar o quê? 20% em cima daquilo que exceder. Se em vez de 5 o gestor conseguiu 10, ou seja, 5% a mais, se ele pega 20%, 1% inteiro daquele rendimento é dele, entendeu? E isso é característica comum mais para fundos de gestão ativa, ok? Eu, particularmente, gosto mais dos fundos de gestão ativa, porque apesar deles terem uma taxa de administração maior do que os da gestão passiva, eles normalmente rendem mais, fazem os gestores se mexerem mais. Por quê? Se o gestor ultrapassar aquele benchmark, ele tem a taxa de performance, ele vai ganhar mais. E se ele ganha mais, eu ganho mais. Então, eu prefiro gestão ativa. Vamos para a parte 3, tipos de fundos imobiliários. Cara, você deve ver, se você pesquisar tipos de fundos imobiliários, você vai achar 1 milhão. Mas eu gosto de reduzir a apenas 2 tipos. E aí tem sub-itens em cada um. Vou falar primeiro sobre fundos de papel, ok? Que são fundos que investem mais em instrumentos de renda fixa, como LCIs, LCAs, a CRI, CRA, que são títulos de renda fixa que você pode investir normalmente. Só que em vez de você investir
direto, você pode pegar um fundo imobiliário que investe nesses papéis e ele procura ali ativamente os papéis que melhores remuneram, ok? Eu particularmente prefiro os fundos de tijolo, que é o outro tipo, que eu vou falar agora. Fundos de tijolo, cara, é isso aí tudo que você vê. É prédio, é galpão logístico, é hospital, é galpão industrial, hotel, edifício empresarial, cara, é tudo. Entendeu? Por que eu prefiro o fundo de tijolo? Primeiro, porque eu consigo ver. Eu posso chegar lá no prédio, dar 3 socos na parede de lá e ver que ele está ali. E segundo, que além do rendimento que eu tenho do fundo imobiliário, o fundo de tijolo ele pode me dar uma apreciação patrimonial. O que é isso? Se eu escolher bem um fundo imobiliário, eu vou ganhar na cota e vou ganhar no rendimento. O que é ganhar na cota? Vamos supor que o fundo foi reavaliado, a área que ele está ali em volta cresceu, ficou uma área mais nobre, então aquele imóvel foi reavaliado e está valendo mais. Ou seja, eu ganhei na valorização da cota e no rendimento. Só que eu foco só no rendimento, tá? A valorização da cota é simplesmente um extra. Vamos para os tipos de contratos, né? Nos fundos imobiliários nós temos 2 tipos de contratos, os típicos e os atípicos. Sério, Matheus? É, sério, só tem esses 2, não tem outro não. Vamos começar pelo mais fácil, tá? O típico. Normalmente contratos típicos são contratos de 5 anos de duração, ou 60 meses, como preferir, e ele tem um ajuste anual pelo IGPM, tá? Isso já é pré-definido. E normalmente uma avaliação do imóvel a cada 3 anos. Normalmente, em geral, é a partir dos 3 anos. E uma multa rescisória, caso você queira cancelar aquilo, de 3 a 6 meses. Esse é um contrato típico. Não vou entrar muito nisso porque não tem muito o que falar, ok? Em segundo, nós temos o contrato atípico. Esse é que é o bacana da coisa. O que acontece? Você tem aí, por exemplo, uma cervejaria no galpão industrial. A cervejaria demanda uma água específica para fazer a cerveja, uma ventilação adequada, uma refrigeração adequada, um controle de temperatura de insumos. Às vezes tem cervejaria, pode ter estufa lá crescendo os insumos, não sei. Por que eu estou dizendo isso? Porque os atípicos pegam clientes que têm demandas específicas, ou seja, o imóvel ou a operação, ou seja, o imóvel é construído para aquele tipo de cliente, naquele tipo de operação, entende? Por ser um negócio mais específico, mais customizado, a demanda daquele cliente, a gente chama de contrato atípico. E quanto tempo dura esse contrato? Pode durar de 10 a mais anos. Já vi contrato aí vencendo, eu tenho fundo imobiliário que o contrato vence, se não me engano, 2045, 2043. Ou seja, eu tenho aí um contrato de 23 anos a receber se eu continuar com esse fundo imobiliário. Entenderam? E o aluguel, assim como no contrato típico, é ajustado anualmente. Porém, o índice não é o IGPM, é o índice que acordado entre as duas partes na hora da assinatura do contrato, tá? Pode ser o IGPM, pode ser o IPCA, não importa. É acordado do contrato. Matheus, e a multa rescisória? A multa rescisória do atípico, por ser algo totalmente customizado, a multa rescisória é todos os meses do aluguel restantes, óbvio. Por exemplo, se o cara alugou por 60 meses, ficou por 10, os outros 50 meses é o valor da multa, entendem? Então é algo bem atípico, por assim dizer mesmo, porque o cara vai alocar por muito tempo. Então normalmente isso é feito para empresas grandes, tipo Renner, Leroy Merlin, Ambev, por aí vai, Panasonic, por aí vai. Pessoal, vou falar agora um pouco sobre indicadores, tá? Alguns indicadores que eu uso nas minhas análises. Mas antes de falar sobre os indicadores, você acha que esse vídeo está sendo bom? Você acha que está sendo explicativo? Você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo aqui? Eu queria que você deixasse nos comentários aí o que você está achando para eu responder. E se você estiver gostando, deixa aquele joinha, se inscreve e manda para alguém, porque de conteúdo bosta a gente tem muito na internet, tá? Se você está gostando, manda para alguém para aprender um pouco mais sobre fundo imobiliário. Se tiver mais interesse ainda, me segue lá no Instagram e me manda um direct que eu te ajudo, beleza? Então vamos lá. Indicadores. Eu separei aqui 6 indicadores para te ajudar a avaliar um fundo imobiliário. Vou começar da ordem que eu coloquei ali, tá? Não é uma ordem de importância, mas o último que eu vou falar é o mais importante. Não é uma ordem de importância, mas o último é mais importante. Indicador número 1, vacância. E quando eu digo vacância, pode ser financeira ou física. Por quê? Quando eu estou analisando um fundo, eu não vou procurar um fundo cuja vacância dos imóveis ou dos investimentos que ele está lá na base de 10, 15, 20%. Por quê? Matheus, quer dizer então que eu vou ganhar 80%? Não, você não vai ganhar 80%, tá?
Por quê? Se só 80% alocados, os outros 20% não, você não vai ganhar 80%, porque esses 20% vazios vão custar no seu bolso, vão custar para manter, só para manter aquilo lá vai custar alguma coisa, entendeu? Então não vai ser 80% do rendimento, vai ser menos. Por isso, na hora de escolher um fundo imobiliário, tenta escolher um fundo que tenha baixa vacância, ali liberando 2, 3, estourando 5%, ok? Porque ainda mais no período que a gente está usando, pode não ser tão fácil alugar novamente, entendeu? Quanto à vacância financeira, é sempre bom escolher aqueles fundos que possuem inquilinos fortes, inquilinos que não vão deixar o fundo na mão. Por exemplo, a Ambev, as lojas Renner, a Panasonic, sei lá, uma porrada aí de empresa grande. Normalmente as empresas estão nos contratos atípicos que eu falei para trás. Bom, agora vamos para o segundo indicador, Dividend Yield. Basicamente a mesma coisa que as ações. Você pega o tanto que ele distribuiu no mês, divide pelo valor dele e você tem um Dividend Yield. Por que é bom observar um Dividend Yield? Porque você vai querer uma empresa que paga, todo mês está pagando ali que nem um reloginho, né? De preferência subindo, quer dizer que você vai tá ganhando mais. Tem empresas que às vezes aparece um dividend yield explodindo, sei lá, 12%. Mas você tem que ficar de olho porque às vezes ela pagou R$1 e ela valia 100, ou seja, 1%. Só que aí o preço da cota desabou para 50 e o dividend yield é ali na hora. Aí se de R$100 passou para 50, você já dobrou o dividend yield só pelo valor da cota. Então tem que ficar de olho. Não é aquilo que eu falo. Indicador indica, ele não determina, ele te ajuda a analisar. Você não pode pegar um ponto isolado e achar que é aquele pronto. Se você olhar um fundo imobiliário somente pelo dividend yield, você vai se ferrar, tá? E aproveitando que eu estou falando sobre dividend yield, tem um conceito que o pessoal não fala muito, que é RMG, Renda Mínima Garantida. O que é isso? O cara está construindo ali, né, vamos supor, um hospital e fala com os investidores. Pessoal, eu confio no projeto, vou vender esse projeto. Então eu vou garantir ali 50 centavos por cota até 2030. É a famosa RMG. Você tem uma renda garantida ali. Já tive um fundo assim, tá? Só que as cotas subiram muito sem motivo e aí eu liquidei elas. Depois que eu fui ver, o RMG não era sustentável. Então ainda bem que eu vendi. Foi sorte. Mas ok. Os fundos, desculpa, com RMG, você tem que ficar de olho porque você não sabe se ele vai conseguir manter aquele RMG. Você tem que ver caso a caso. Onde você vê isso? No relatório gerencial. Normalmente eles falam, a gente está pagando 50 centavos, mas temos condições de pagar realisticamente 30 ou 60, entendeu? Lá você consegue ver, no relatório gerencial eles dizem essas coisas. Agora vamos para o terceiro indicador que eu uso. Valor pago mensalmente dos últimos 12 meses. Por que eu gosto dos últimos 12 meses e não só no mês passado? Pô, velho, você viu que o fundo imobiliário XYZ pagou R$1 esse mês? Não, velho, é sério, meu pagou 2. Aí você vai olhar a distribuição do fundo imobiliário, parece um eletrocardiograma, tá? Tum, 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 tum. Não, cara, eu gosto e acho plausível você ir por esse caminho, um fundo imobiliário que tá assim, ó, constante, tendendo a constância, entendeu? Para você não levar susto. Pô, no mês eu ganho R$1, no outro mês eu ganho 50 centavos, esse mês eu ganho 30, no outro não ganho nada. Fundo imobiliário é para te gerar um fluxo de caixa, ou seja, uma renda mensal, que você, teoricamente, tem que poder contar. Se essa porra for para 5, 10, 1, 7, não dá, né? Fica foda, beleza? Desculpa o palavrão. Liquidez. O que é uma liquidez? Imagina um cinema. Para entrar, todo mundo entra devagarzinho, todo mundo entra. Aí, pá, deu um negócio de incêndio. A porta é do mesmo tamanho. Vai todo mundo querer sair ao mesmo tempo, vai amarrotar de gente, morre alguém lá e fudeu, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes os fundos têm tantas poucas cotas negociadas, sei lá, 10 por dia, 20 por dia, e o fundo está sendo mostrado no mercado como um fundo top, todo mundo entra, vai comprando devagarzinho, elevando o preço de mercado dele lá nas alturas, mas na hora de sair, não tem tanta gente vendendo, não tem tanta gente comprando para comprar na sua mão. Então o seu preço de venda desce pra caramba, entendeu? Para você conseguir vender uma cota que antes você comprou por 300, você não está achando o comprador 200, você não está achando o comprador 150, você só acha lá por 100, então você tomou um prejuízo gigante de 66%. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com liquidez? Pega um fundo onde você tem a liberdade de comprar e vender suas cotas diariamente ali, tranquilo. Sei lá, 10 mil cotas negociadas por dia, algo em torno disso, acima disso, né? Abaixo, não. Tem salvo exceções, tá? Eu tenho um fundo que é pouco negociado na bolsa, mas é uma exceção, que é o FIIB11, mas
se você não aguenta ficar com ele e tiver que vender, eu não recomendo. Ele é uma exceção das exceções, eu vou entrar um pouco mais nele daqui a pouco. A gestão, bom, é um indicador que eu olho, mas é simplesmente por gestão passiva ou ativa. Eu prefiro um fundo com gestão ativa, ok? Ah, Matheus, mas paga taxa de administração maior. Ok, cara, mas o mercado já vai ajustar essa taxa de administração no preço, entendeu? Então aquele dividend yield que eu peguei vai ser aquilo que eu vou ganhar. Não vou pagar a taxa de administração depois de receber. Então aquela taxa de administração, o mercado já precificou, já está no preço embutido do valor da cota. Você não precisa esquentar a cabeça, beleza? A não ser que a taxa seja 10%, que você não vai achar isso, beleza? A não ser nos bancos. Bom, e o sexto ponto, foque em fundos multi-inquilinos, multi-estados e multi-ativos, porque aí você diversifica o seu investimento, entendeu? E o seu risco cai. Por que eu digo isso? Se você tiver um fundo imobiliário, um shopping, se eu não me engano é FAMB11, FAMB11, tá? Que se eu não me engano é o edifício Almirante Barroso do Rio de Janeiro, que é alugado para a Caixa. A Caixa, um tempo atrás, ameaçou sair. O que aconteceu com a cota do fundo? Caiu mais de 50%. E para quem quer alugar do prédio inteiro? Para a Caixa. Você quer isso? Não, né? Não quer. Você quer correr o risco da sua renda mensal ir de 100% para zero por conta disso? Não, eu imagino que não, né? Então o que você faz? Você normalmente pega um fundo que tem... eu, particularmente, procuro fundos que tenham mais de 7 ativos, uns 5 ou 7 ativos ali, diversificados em mais de 2, 3 estados, tá? De preferência saindo do eixo de Rio e São Paulo, que parece que só lá que existe fundo imobiliário, nunca vi isso. E com mais de um ativo, beleza? Por exemplo, um fundo de logística que tenha um total de 7 galpões, 2 em São Paulo, 3 no Rio e mais 2 em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais. Você pega ali, um é para Panasonic, 2 para Ambev, 1 para Renner, ou seja, você tem uma diversificação, entendeu? Você tem uma diversificação tanto em estado, como em inquilino, quanto em ativo. Então se diminui o seu risco. E a coisa que você menos quer é ter risco no fundo imobiliário, beleza? Por isso que esse é um ponto importantíssimo que eu bato a tecla. Foque nos fundos que sejam multi. Não perde tempo em fundo monoinquilino, salvo exceções. Qual exceção que é essa que eu vejo? O fundo FIIB11, eu vou falar dele. Por que eu digo que ele é uma exceção? Porque esse fundo só tem um ativo, se não me engano, na Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Bom, não lembro agora, mas é enorme. Lá tem empresa, indústria, tem uma faculdade do lado, tem hospital, lá tem tudo num fundo. Ele é totalmente diversificado? Por assim dizer, mas um fundo só. É um pouco mais de risco. E como é que o mercado mostra isso? Menos cotas sendo negociadas, entenderam? Então não é um fundo assim para iniciante, mas é um fundo que vocês podem estudar. De onde você tira essas informações, Matheus? Você brota na sua cabeça? Não. Eu tiro essas informações de 3 sites, tá? O primeiro, de graça, Fundos Explorer. O segundo, de graça, fiis.com.br. E o terceiro, que é pago, fundamentei.com.br. Eu vou deixar os 3 links aqui, ó, tá? E nesses 2 de graça, cara, você consegue muita informação. O filtro que eu uso, por exemplo, não é no pago, é no Fundos Explorer. Eu posso filtrar lá no que eu quiser. Eu quero só fundo de tijolo, então eu vou lá, tijolo, e quero só olhar o dividend yield, eu vou lá, dividend yield, entenderam? É bastante prático, vocês aprendem muito nesse site, ok? Lá tem tudo. Se você for no fim da página, por exemplo, tem relatório gerencial pego direto do site da gestora. Você não tem o trabalho de ficar procurando na gestora, você pode pegar direto lá. E onde é que você pode comprar esses fundos, né? Como é que você compra isso daí? Cara, geralmente os fundos terminam com o número 11, tá? Mas toma cuidado pra você não acabar comprando em unit, sei lá. A Taesa, TAE11, não é fundo imobiliário, é unit, tá? É ação ordinária preferencial. Fundo imobiliário, sei lá, XPLG11 é o fundo imobiliário. Na dúvida, vai lá no Fundos Explorer e olha as listas que tem lá. Tem todos os fundos imobiliários listados na nossa bolsa, beleza? Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje é esse. Ficou um pouco maior, ficou um pouco mais denso. Tem muito mais coisa que dá para falar sobre fundo imobiliário aqui. Dá para gastar mais de 1 hora, 2, 3 aqui falando sobre detalhes, mas eu expliquei o geral para vocês, que daqui é o ponto base e daqui você só tem para ir para cima, não tem erro. Se vocês se dedicarem, vocês aprendem sobre fundo imobiliário, beleza? Se ficar alguma dúvida, comenta aqui. Se você gostou de mim,
curte. Se você não gostou, se inscreve que aí você me xinga no vídeo seguinte, não tem problema. Aquele abraço, tchau.